Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Dimas. Neste vídeo Assista Grátis, nós vamos falar da OJ 415 do SDI 1 do TST. A OJ 415 fala de dedução dos valores pagos a título de horas extras. Então vamos lá, eu sou Dimas Costa Pereira, sou advogado contador, sou perito judicial contábil e ministro o curso de cálculos trabalhistas. E também o curso de Excel aplicado aos cálculos trabalhistas. Vamos lá. O teor da OJ 415 é no seguinte sentido: a dedução das horas extras comprovadamente pagas daquelas reconhecidas em juízo não pode ser limitada ao mês de apuração, devendo ser integral e aferida pelo total das horas extraordinárias quitadas durante o período imprescrito. É corrente na Justiça do Trabalho a dedução dos valores pagos, seja de horas extras, seja de qualquer verba, a dedução mês a mês. Agora vem a OJ 415, aí vem a OJ 415 e diz que ela tem que ser feita pelo total. Isso acontece muito porque muitas vezes a leitura do cartão de ponto feito pela reclamada é diferente do que feito em juízo, pelo que feito num laudo pericial contábil. A gente vê pouco a aplicação da OJ 415 por impulso da defesa. O que a gente mais vê é por impulso de ofício do juiz. O juiz é desse entendimento da aplicação do 415 e, portanto, determina logo na fundamentação da sentença e, portanto, nos cálculos de liquidação de se obedecer. Se não constar na sentença, aí não se aplicam os termos da OJ 415. Pois bem, o que muito acontece de maneira geral, como padrão, é esta forma aí. Qualquer que seja o valor pago, deduzir mês a mês, e nesse exemplo que eu citei aí, todos os valores pagos são menores. Isso é corrente acontecer na Justiça do Trabalho, na maioria dos processos. Agora, há situações que, aqui eu simulei, que em todos os meses a reclamada pagou valores maiores do que o deferido. O juiz deferiu de um modo, ocorreram os cálculos das horas extras, dos valores das horas extras, e aí deduzidos os valores. Nesse caso aí, que todos os valores resultarem negativo, não haveria diferença. Isso de um modo padrão, de um modo geral. Muito bem. Eu tenho um outro exemplo aqui de não aplicação da súmula da OJ 415. Ou seja, em algum dos meses, por exemplo, no mês aí de novembro de 2015, de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, os valores pagos foram maiores que os valores apurados. Portanto, resulta numa diferença negativa. E em resultando num valor negativo, esse valor, via de regra, sem a aplicação da OJ 415, seria desprezado. Ou seja, nesse mês nada se deve. Uma vez que seria negativo, então nada se deve. Seria não, nesse caso é negativo. 58,91 negativo, 57,97 negativo e 56,10 negativo, 92,56, 85,55 e também no mês de outubro de 2016, R$ 100,28. Então, de um modo geral, sem aplicação da súmula, é esse o resultado, 3.030,42. Entretanto, a OJ 415 fala que a dedução deve ser aferida pelo total das horas extraordinárias quitadas durante o período prescrito. Então, se analisasse esta OJ apenas desse modo, o demonstrativo deveria ser dessa forma. Quer dizer, num determinado anexo, num determinado demonstrativo, apurar todo o devido. No caso aí deu 10, 9, 9, 2 e 9, 7. Todas as horas extras apuradas no exemplificado período. E todas as pagas, resultou em 8, 481 e 44, quer dizer, todas as horas pagas. E aí fazer um cotejo pelo total, segundo o texto da súmula da OJ, deveria ser dessa forma. E aí uma diferença, 2.511 e 52. Acontece que, normalmente, quando nós temos o deferimento de horas extras, nós temos também o deferimento dos reflexos. E, por exemplo, os DSR se dão mês a mês. 13º, férias e aviso prévio se dão pela média física das horas extras. Portanto, um cálculo deste modo, qual seja, de total do que é apurado,
abatendo-se o total do que pago, resulta numa diferença única de 2.511,52, que seria impossível fazer o cálculo dos reflexos, em especial os de periodicidade mensal. Então, qual que seria a solução? Pois é, mas antes mesmo de te falar da solução, eu vou te falar uma outra abordagem. Nesse demonstrativo que eu apresentei aqui, 10, 9, 92 e 97, contra o valor pago de 8.481,44, nós temos uma outra problemática, que é a atualização dos valores. Então agora eu demonstro os mesmos valores pagos, porém atualizados. Então atualizar os valores apurados, no exemplo aí deu 11.234,91, esse quadro azul, 11.234,91. E depois atualizar os valores pagos, 8.664,54. Portanto, a diferença atualizada é 2.570,38. Tudo bem que agora está atualizado, agora está corrigido, digamos assim, o primeiro erro, o primeiro defeito que ocorreria. Mas ainda assim, nós temos a problemática alusiva aos reflexos. Para sanar esse problema dos reflexos, que são reflexos em DSR, reflexos em 13º, reflexos em férias, reflexos em aviso prévio e fundo de garantia, um demonstrativo eficiente seria dessa forma. Qual seja, nos meses que se apresentaram valores pagos maiores que os apurados, apresentar negativo e fazer a atualização desse valor negativo. Então, aqui nos meses exemplificados como os valores pagos a maior, eles são considerados negativos e, portanto, resulta em 2.570,38, ou seja, o mesmo resultado anterior. Se a gente fizer o cálculo pelo total apurado e atualizar os valores, total pago e atualizar os valores, o resultado é esse mesmo, 2.570,38. E deste modo de demonstrar e de aferir, parece no primeiro momento que ele não está atendendo ao J415, mas está sim. Não só está atendendo aos termos da J415, como também está permitindo o cálculo dos reflexos, em especial os reflexos de periodicidade mensal. Então aqui a gente vai ver um exemplo disso. Os reflexos nos descansos semanais remunerados. Então o que acontece nesse caso? Apenas e tão somente os valores apurados, os valores positivos apurados é que merece o cálculo do DSR. Nesses meses que não houve, ou seja, que os valores pagos foram maiores que os apurados, que os valores resultaram em negativo, não há que se fazer o cálculo dos DSRs. No entendimento que assim seria, se não há diferenças de DSR, se não há diferenças de horas extras, não há que se haver os cálculos dos DSRs, das diferenças negativas. Não existiria isso. Aqui muito bem cumpre ao J415 e muito bem cumpre nesse tocante de reflexos. Ok? Então ficaria deste modo aqui um cálculo DSR. Eu só vou voltar aqui, ó, que aí a própria menção no quadro ADSR apenas nos meses nos quais há diferença de horas extras. DSR plenamente sintonizado com o que orienta ao J415. E nessa sequência a gente tem uma outra abordagem. O cálculo dos DSRs não só com base nas diferenças apuradas de horas extras, como também o que pago de horas extras pela reclamada no curso do contrato. Acontece que esse modo de calcular, ele só pode ocorrer se o pedido na inicial for nesse sentido, se o deferimento for nesse sentido. Os cálculos dos DSRs sobre as diferenças deferidas e sobre as horas extras pagas no curso do contrato. Se esse pedido existiu na inicial, se essa análise existiu na sentença e se o deferimento for nesse sentido, aí sim esse demonstrativo é adequado. Se não, o demonstrativo anterior, que é só pelas diferenças, e só se as diferenças forem positivas. Mas mesmo assim, nesse caso de deferimento de horas extras, de DSR, tanto sobre as horas extras apuradas, as diferenças apuradas, como das horas extras pagas no curso do contrato, o demonstrativo adequado seria esse. Vamos analisar o primeiro mês que não deu diferença de horas extras negativo. No primeiro mês, nós apuramos a título de diferenças de horas extras
R$ 222,70. E de valor pago de horas extras, R$ 334,05. Portanto, a nossa base é a soma dos dois, 556,75, que resulta no valor de DSR no importe de R$ 89,08. Aí deduzo o que pago, R$ 53,45, e resulta na diferença efetivamente devida de R$ 43,63, e atualizado R$ 37,05. Pois bem, então isso seria se em nenhum dos meses ocorresse valor negativo a título de horas extras. Agora vamos analisar o mês de novembro de 2015. No mês de novembro, o que é apurado a título de horas extras foi negativo. E aí o que pago de horas extras? R$ 647,96. Portanto, o que é base para cálculo dos DSRs? A diferença, quer dizer, menos 58,91 mais 647 daria alguma coisa em torno de 500 e poucos reais. Será que essa diferença, será que eu posso menos a diferença apurada negativa mais o valor pago positivo? Me parece que não. Me parece que o mais adequado é calcular, nesse caso, calcular apenas sobre o pago, apenas os 647,96, que calculados DSR resulta em R$ 197,20. Quanto que foi o pago de DSR neste mês de novembro de 2015? R$ 197,20. Equivalendo a dizer que neste mês, o que a reclamada pagou a título de horas extras, R$ 647,96, ela pagou de modo adequado os descansos semanais remunerados, a ponto de não existir diferença. Então, quer dizer, se ela pagou certo, não vai ter diferença. Agora, se ela pagou errado ou a menor, aí sim resultaria a diferença. Mas jamais atribuir o valor negativo para calcular os descansos semanais remunerados. Primeiro que jamais calcular as horas extras pagas, a menos que a sentença DSR sobre as horas extras pagas, a menos que a sentença assim o diga. E na segunda abordagem, jamais calcular sobre valores negativos. Até porque nós temos uma outra questão, corroborando com esse demonstrativo, com a forma com que esse demonstrativo se apresenta, que é o seguinte: a J415, ela manda, digamos assim, cotejar os valores pagos de horas extras. Nada cita a respeito dos DSRs. Então, quer dizer, se eu não posso, neste caso de apuração de reflexo das horas extras, fazer o cotejo pelo total. Somar todos os valores apurados de DSRs e diminuindo todos os valores pagos de DSRs. Não é isso. Não temos jurisprudência nesse sentido. A J415 trata apenas e tão somente das horas extras. Portanto, é isso. Eram essas abordagens que eu gostaria de trazer para você e te convidar para navegar no nosso site e participar do nosso curso de cálculos trabalhistas atualizado com a reforma de 2007, Lei 13467 de 2017. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até mais. furdamentopereira.com.br